Notificação no banco, deve ser boleto. Você recebeu um depósito de quase R$ 2 milhões. É brincadeira, não tô enxergando direito, peraí. Meu Deus, depositaram R$ 2 milhões na minha conta. Imagine se fosse com você. O que você faria? A pergunta fez muitos mocoquenses sonhar. Teve gente que até fez planos. A dona disse aqui, faria as malas e tchau Brasil. Eu me mudaria para os Estados Unidos, morar em país de primeiro mundo. Ficava na minha conta e ia morar para os Estados Unidos. Os olhos do Marcos chegaram a brilhar quando falamos dos zerinhos. Mas brasileiro que é brasileiro já fica desconfiado, né? Eu queria saber de onde que partiu isso, eu não sei. Se é dinheiro lícito ou ilícito, né? A gente não sabe. Mas a gente pode cair como laranja também, né? Então, hoje em dia tem que ficar esperto com isso. Você procuraria a origem? Com certeza. Pra saber de quem é. Porque como não é meu, só por simples fato caiu na minha conta, é meu, não é meu, né? Esse fato pra lá de inusitado vem sendo muito comentado nas redes sociais, com manifestação até mesmo de assessores municipais aliviados com o final da história. É que o servidor devolveu o dinheiro para o município. São duas situações distintas. O que nós vamos ter aí? Se foi feito um depósito operacional por erro administrativo da administração pública na conta de um servidor, tem efeitos jurídicos. Se for na conta de um particular, alguém da sociedade civil, como por exemplo eu, você ou qualquer outra pessoa, terão outros efeitos jurídicos e consequências jurídicas. Vamos lá, vamos entender. Se for para uma pessoa que é servidor público, seja em cargo de comissão, do artigo 37, inciso 2 da Constituição, ou seja em cargo efetivo, também do artigo 37, inciso 2 da Constituição, que é a regra, aquela pessoa que prestou concurso público, o que vai acontecer? Pode a pessoa, dentro da boa-fé, né, do próprio Código Civil, do princípio da probidade, a pessoa buscar a administração pública por meio de um processo administrativo disciplinar, esse servidor vai documentar que recebeu e que fez a devolução. Por quê? Porque tudo isso fica gravado lá na ficha funcional do servidor público. E a algum momento, isso pode voltar ao debate, voltar à tona, e ele ser questionado sobre isso, tá? Ficar com o dinheiro não seria uma boa ideia, afinal, é crime. Com relação à sociedade civil, se fosse qualquer um de nós, o tipo aí penal seria o tipo da responsabilidade civil, lá no Código Civil, artigos 186, 187, 927, né, combinado com o artigo 884, que diz assim do Código Civil para nós: aquele que sem justa causa se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente ao ferido, feita a atualização com juros de mora. Ou seja, então, para nós da sociedade civil, além de termos a devolução do enriquecimento sem causa e da responsabilidade civil do Código Civil, nós também poderíamos ser acusados de furto, né? Por quê? Porque é um recebimento de valores que nós não demos causa, né? E o crime de furto é tipificado pela obtenção para si ou para outrem de valores, né? Mesmo ou de bens, sem pressão e sem grave ameaça. Então, se configuraria o crime de furto. Mas e quanto ao órgão depositante, que cometeu uma falha tão cara como essa? Que na administração pública nós não temos um código brasileiro de direito administrativo. Nós temos um sem número de legislações e tudo isso
a partir do artigo 37 e seguintes da Constituição. Então, a administração pública, ela tem um poder que só ela tem, chamado autotutela, que é o poder de revogação dos seus atos administrativos, ou eivados de vício, ou ilegais. Neste caso, a administração cometeu um erro, que é um vício, né? Não seria uma ilegalidade. O que acontece? Ela faz ali imediatamente o resgate desse valor da conta do servidor na qual foi feito o depósito de forma errada, que não se configuraria o ilícito, porque nós temos o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Por essa razão, então, a administração pública não seria responsabilizada. Agora, hipoteticamente, se a administração pública não tivesse tomado nenhuma providência, com certeza o prefeito, que é o ordenador de despesas, poderia responder pelo crime de improbidade administrativa, né, que seria lesão ao erário aí, neste caso, com dolo, porque diagnosticou o erro e não sanou o erro, né, a bem do interesse público. O servidor que ficou milionário por apenas algumas horas não foi identificado. Nossa reportagem questionou a administração pública. Afinal, são quase 2 milhões que saíram dos cofres públicos. E aguardamos o retorno. Meu Deus, que grata surpresa, né? Mas eu ia me informar de onde que veio esse dinheiro. De algum lugar ele veio, né? Saber onde veio essa entrada, né? Para saber o que é. Se fosse algo específico para mim, que eu soubesse que era direcionado para mim, grandes coisas eu faria. Muitos projetos, muitos sonhos que estão parados, né? Com certeza eles seriam realizados. Se não fosse? Eu devolveria, com certeza. Se não é meu, eu devolveria.